Bom dia, irmãos. Agradeço mais uma vez a confiança de poder estar aqui com a responsabilidade de trazer a palavra do nosso Senhor. Reforçando o convite do João, logo mais à noite nós estaremos encerrando a campanha. Quem trará a mensagem será o nosso irmão Ronan. Então, que os irmãos não somente venham, mas convide também seus vizinhos, amigos, parentes. Com certeza o Senhor tem algo a falar aos nossos corações, assim como Ele falará com os irmãos, assim como falou comigo nessa manhã, através dessa palavra. Então, que os irmãos convide. O tema da nossa campanha de missões nacionais esse ano é Porque Ele Me Amou, que a divisa encontra-se lá em 1 João 4,19, assim como nós já recitamos por essa manhã. Então, vamos ao que a palavra tem para nós nessa manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em 1 João 4. 1 João 4. 4:19, e depois nós vamos ler 1 João 4:10. Sim, irmãos, é primeiro 19 e depois o 10. 1 João 4:19. Diz assim na minha versão: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:10 diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Falemos com Deus mais uma vez nessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pela sua palavra que o Senhor, pela sua misericórdia e favor, deixou para que nós fôssemos guiados. Deixou, Senhor Deus, para nos mostrar o caminho da verdade. Deixou, Senhor Deus, para revelar a nós tudo aquilo que consiste o céu e tudo aquilo que o seu reino está estabelecido, Senhor Deus. E nós te agradecemos, Senhor Deus, por revelar a nós, Senhor, a sua preciosa vontade, por falar aos nossos corações e sempre estar de prontidão para nos mudar, para nos transformar, para falar conosco, Senhor, e nos ajudar enquanto estamos aqui. Senhor, muito obrigada, Senhor Deus, pela sua palavra, que o Senhor nessa manhã transforme vidas, transforme corações, porque é isso que a sua palavra faz. Nós sabemos que ela é poderosa e forte, Senhor Deus, para mudar pensamentos, para dividir pensamentos, para transformar, para gerar vida onde há morte, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Senhor, do poder que é na sua palavra. Por isso nós clamamos, Senhor, para que fale conosco nessa manhã. Senhor Deus, que os seus filhos entendam que não é a Thaísa falando, mas é que o seu Santo Espírito está aqui nessa manhã falando à sua santa igreja. Senhor Deus, que o Senhor encontre aqui corações, Senhor Deus, totalmente abertos, Senhor. Aqueles corações que ainda estão fechados e contritos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar tocando e venha estar abrindo para que essa palavra vá, Senhor Deus, e gere bons frutos e gere muitos frutos. Senhor Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, Senhor. Fale conosco. Amém e amém. Porque Ele me amou. Esse é o tema que foi escolhido pela Junta de Missões Nacionais nesse ano. E é um tema muito fácil da gente entender. Porque Deus nos amou. A Junta sempre escolhe um tema com a intenção de que torne mais fácil de nós entendermos, e não somente entendermos, mas praticarmos isso, de apresentarmos isso. Sempre que a junta escolhe um tema, ela escolhe um tema já propício, em que seja muito fácil de ser anunciado o Evangelho e que tenha fácil acesso e que leve as pessoas a refletirem e se lembrar do que a igreja realmente precisa fazer, do que nós realmente precisamos seguir, que nós realmente precisamos voltar, que é a essência de anunciar o porquê nós estamos aqui. É interessante que
as Juntas de Missões Nacionais é uma organização da denominação batista, mas ela sempre está trabalhando para nos levar a lembrar de que, embora nós já tenhamos muitos anos de crentes, de cristão, de congregar em uma igreja, a gente precisa voltar ao que realmente importa, que é anunciar. Quantas vezes a gente passa o ano todo e só lembra no tempo de campanha de missões mundiais e no tempo de campanhas de missões nacionais? O que nós devemos fazer realmente aqui? Qual é a nossa missão enquanto estamos aqui? Mas é isso que a gente não pode se acomodar. A gente não pode se acomodar de só lembrar que o nosso papel de pessoas que entenderam, que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho, só é realizado e praticado quando nós estamos em campanhas de missões mundiais e missões nacionais. Porque a partir do momento em que a gente entende o real Evangelho, que a gente entende o que Jesus fez por nós, que a gente entende a graça de Deus e o favor imerecido dele, por meio de nossas vidas, por meio do que Jesus fez na cruz para nossas vidas, a gente tem essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. A gente tem essa responsabilidade de compartilhar isso, e a nossa vida precisa sim ser totalmente pautada por meio disso. Não são somente pessoas específicas como Tainá e Rodrigo que estão no campo e que foram chamados especificamente para estar em outro local que tem a missão de anunciar o Evangelho. A partir do momento que nós entendemos e compreendemos isso, esse precisa ser o nosso estilo de vida. Mas então a gente precisa refletir sobre algumas coisas que esse tema tem para nos ensinar. É muito interessante que esse tema fala de amor. E aí ele fala, porque ele me amou. E aí ele fala na divisa, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E eu refletindo sobre esse tema, refletindo um pouco profundamente sobre esse tema, comecei a refletir sobre o que tem acontecido na nossa geração, sobre o que é amor. O que é eu realmente amar a Deus? Porque o versículo diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas será que eu realmente amo a Deus? E aí eu refletindo sobre, será que a nossa geração realmente compreendeu o que era amar a Deus? A gente olha lá para fora e a gente vê uma época em que há tantas igrejas como nunca houve antes, há tantas pessoas se dizendo cristãos como nunca houve antes, mas ao mesmo tempo há tanta corrupção, há tanta maldade, há tanta violência, há tanto pecado se multiplicando como parece como nunca houve antes também. E há uma grande incoerência, porque tem alguma coisa muito errada nisso. Tem alguma coisa muito errada nisso. Porque é impossível a luz que tem sido pregada, que está crescendo, mas as trevas estão crescendo da mesma forma e não há nenhuma diferença. É impossível isso. E aí a gente precisa voltar, porque se tem alguma coisa errada, existe um ponto que nos apresenta como deve ser o certo. E esse ponto é a palavra de Deus. E aí a gente começa a refletir que falta as pessoas verdadeiramente entender e se autoexaminar e parar para pensar se realmente tem amado a Deus. Porque amar a Deus não quer dizer com quanto você está sensível, como você está aqui num culto e você levanta suas mãos e você sente algo magnífico, então você chora e você glorifica. Isso não quer dizer que você ama a Deus. O amor, quando Deus fala lá em Mateus 22:37, que um perito na lei testa Jesus e pergunta a ele qual é o maior de todos os mandamentos. Então Jesus fala que ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus está falando de um amor que é totalmente voltado para ações. Não um amor sentimental, igual a gente tem visto um amor romantizado sendo compartilhado nessa geração. Um amor em que você sente coisas e então você fica maravilhado, mas você sai e a sua vida não mudou nada. E então, nada muda na sociedade porque verdadeiramente você não entendeu o que é amar a Deus.
Quando a gente está falando de amar a Deus, a gente está falando de um amor que é gerado, que é real em nossas vidas e é comprovado com o estilo que a gente está vivendo. Porque a gente vai ver lá em 1 João 5, do 1 ao 3, quando João está escrevendo a carta dele, ele começa a falar sobre o que é verdadeiramente amar a Deus. E aí que mexe num ponto que a gente começa a ver que tem alguma coisa verdadeiramente errada. Porque João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Esse é o real amor a Deus. Obedecer os seus mandamentos. Não é sobre o quanto você sente, o quanto você chora com o culto. Não é sobre um amor romantizado que tem sido pregado, que então às vezes a gente entra numa igreja e vê tantas pessoas chorando e você não está chorando, então você acha que tem alguma coisa muito errada, porque, meu Deus, será que todo mundo aqui é espiritual demais e ama a Deus demais e eu não amo a Deus? Não, não é sobre isso. O amor a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. E a gente vê uma total incoerência, porque há tanta desobediência em tantas coisas, e em tantas pequenas coisas, ou então em coisas grandes demais, e que a gente vive achando que está tudo certo, que a gente está seguindo certo, que a gente está amando a Deus sim, como Jesus disse lá em Mateus 22:37, que está tudo ok. Mas na verdade não está, porque a gente não entendeu o que é verdadeiramente amar a Deus. Para a gente amar alguém, é necessário conhecer alguém. É necessário conhecer esse alguém. Não vai acontecer de você dormir e de repente acordar e você está amando uma pessoa. Ou de você estar amando a Deus. Isso não vai acontecer. O amor, ele só vem por meio de conhecer, e com Deus não é diferente. As pessoas perecem por falta de conhecimento. As pessoas têm falhado no que é realmente amar a Deus porque não conhecem a Deus. Porque o conhecimento, a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus Cristo só vem por meio da palavra. E quanto mais distante dela você estiver, mais longe de conhecer a Deus você está. E não tem como amar quem a gente não conhece. O Senhor tem nos chamado para voltar para o que realmente importa. O Senhor tem nos chamado para o conhecer. O Senhor tem nos chamado para nos relacionarmos. Porque a partir do momento que a gente se relaciona e que a gente começa a conhecer, então a gente começa a compartilhar. Então a gente começa a entender o porquê Ele me amou. E então eu começo a compartilhar o amor dele a outras pessoas. O mais interessante é que o 1 João 4,19, ele fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. É aí que a gente começa a entender mais ainda que, embora nós o amamos, não tem a ver com o meu amor primeiro por Deus. Tem a ver com o amor dele primeiro por mim. E então eu só começo a compreender esse amor se eu for conhecer. Se eu começar a me relacionar e a começar a estudar a palavra de Deus, que nos dá direção, que é a verdade, que verdadeiramente transforma, que abre os olhos, que abre os corações, que muda pensamento, que muda estilo de vida. E é para isso que o Senhor tem nos chamado. Existem algumas incoerências nas igrejas hoje, que é muito triste, mas é real, em que as pessoas têm tantos costumes e tantos hábitos de já estar nos cultos e achando que ama a Deus e que está tudo certo. Mas talvez as coisas não estejam tão certas assim, porque talvez a mesma pessoa que diz amar a Deus e que chora e que levanta suas mãos para glorificar a Deus, é a mesma pessoa que, ao abrir seus olhos, não consegue olhar para o irmão que está 3 bancos à sua frente, porque retém um ódio por essa pessoa. E então a gente começa a entender que isso também
verdadeiramente não tem nada a ver com o amor que você tem por Deus. Porque em 1 João 4:20 vai falar: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E isso não é Thaísa que está falando, mais uma vez é necessário ressaltar. É a palavra de Deus. E aí a gente começa a achar que eu não consigo amar. O ponto é, o amor que está falando na palavra é um amor completamente racional. É um amor de decisão. Eu não amo porque eu acordo sentindo algo. Eu amo porque eu quero amar. Eu escolho amar. E se eu não consigo, eu me ajoelho e falo: Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu preciso amar. Porque o Senhor disse que se eu não amar, eu não posso te amar. Eu não estou te amando, porque é mentira. E então a gente precisa ter o hábito e entender que Ele está de prontidão a nos dar amor. Parece complexo demais entender isso, mas o mesmo Deus que nos convida ao amar, que convida a gente a amar os nossos irmãos e que diz que é mentira. Se você odeia um irmão que você vê que é impossível ser verdade você amar a Deus a quem não vê, é o mesmo Deus que está pronto a dar amor a nós, para que nós sintamos amor pelo próximo. Se é que deu para entender um pouco. Esse é o Deus que nos concede amor. É Ele que nos dá amor pelo próximo. É algo profundo demais e talvez a nossa mente nunca vai entender por completo como que Deus age ou como que isso funciona verdadeiramente, mas é o mesmo Deus que nos convida a amar, que convida a gente a amar os nossos irmãos e que está pronto para nos ajudar nisso. É Ele que abre, que fecha corações. É Ele que nos dá os mandamentos, os ensinamentos e diz que esses mandamentos e ensinamentos não são pesados e que são possíveis praticar sim. E que não, você não precisa viver com ódio e você não precisa guardar mágoa porque a sociedade colocou que é impossível se dar bem por causa de determinadas situações. Não, não é impossível. A palavra de Deus está dizendo e está nos pregando um outro estilo de vida, que é o do reino dos céus. O Senhor tem nos convidado a viver o verdadeiro evangelho. E isso não pode ser somente palavras bonitas a ser pregadas. Precisa ser decidido nos nossos corações viver isso. É necessário que a gente decida viver isso. É necessário que a gente decida praticar isso. E o mesmo Deus que nos ensina isso é o mesmo Deus que está de prontidão para nos ajudar nisso. Lá em 1 João 4:10 diz, novamente vamos ler: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Precisamos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Porque quando nós ainda éramos inimigos dele, ele nos amou. Não é algo de... É muito fácil a gente amar quem faz bem a gente. É muito fácil a gente amar quem sempre está fazendo favor pela gente, quem sempre está ali quando a gente está precisando. É muito fácil. Mas a gente está falando de um Deus que amou toda a criação, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas espalhadas pelo mundo, todas as gerações que já se passaram e as que ainda virão, que amou. Antes, quando a gente ainda vivia em pecado, quando a gente ainda era inimigo, Ele nos amou. Uma vez eu estava lendo um livro escrito pelo Paul Washer, é um grande pregador, e o nome do livro é O Verdadeiro Evangelho. E aí ele estava contando uma história que aconteceu com ele. Ele estava numa universidade pregando para vários jovens, e aí ele falou que estava pregando lá, e aí ele falou que tudo que havia dentro de nós era muito ruim. Que tudo que havia dentro de nós era mal e era ruim.
e que a gente não merecia o amor de Deus, e que nós éramos inimigos de Deus, e que a gente tinha tudo para ser condenado sim, e que o fogo eterno era justo para a gente sim, por quão ruim nós somos e quantas coisas ruins há dentro de nós. E aí ele disse assim, que um jovem levantou lá atrás e falou: isso é mentira, nós não somos ruins. Nós não somos ruins, o amor de Deus é algo grandioso e supre tudo, e nós não somos ruins. E ele bateu nessa tecla e ele falou assim para esse jovem: tem certeza que você não é ruim? Se eu pegasse o seu melhor amigo e colocasse aqui na frente, passasse numa tela todos os seus pensamentos sobre ele, ele ficaria e continuaria sendo seu amigo? E aí ele disse que esse jovem se escandalizou, sentou e ficou até o final da pregação, porque ele sabe que há coisas ruins dentro dele. Ele entendeu que realmente a gente não merece tanto assim mesmo. A gente tem coisa ruim dentro de nós mesmo. E a gente está falando de um Deus que já sabia disso. Um Deus que olha para dentro de nós e vê coisas ruins, sim. Mas um Deus que escolheu nos amar mesmo assim. E escolheu nos amar. Amar é escolha. Amar é escolha. Não é um amor romantizado em que você vai acordar e vai estar tudo mil maravilhas e de repente você se ajoelha e ora: Senhor, me dê amor. E amanhã você já vai acordar amando todo mundo. Não é assim. Pelo contrário. Quando a gente pede amor, parece que o Senhor testa mais, para a gente ver até onde a gente realmente, se a gente está realmente amando, se a gente realmente quer amar de verdade. Porque o amor é escolha. É para um amor racional que o Senhor tem chamado essa geração. Não um amor romantizado que canta as letras de louvores tão romantizados e lindos, mas na verdade seus corações estão completamente longe e verdadeiramente entendidos do que era amar a Deus. O Senhor tem chamado a sua igreja para o amar de verdade. O Senhor tem chamado porque a nossa missão aqui é anunciar o que Ele fez por nós. É anunciar que Ele nos amou assim, quando a gente ainda era inimigo. Quando a gente tinha tudo para ir para o inferno e que a condenação era mais que justa para a gente. Ele nos amou e enviou seu Filho Jesus. E a gente só vai conseguir se comprometer com a nossa verdadeira missão quando a gente parar de perder tempo com pequenas coisas que a gente se torna tão grande. Porque isso tem impedido do Evangelho ser compartilhado. São coisas que têm impedido a gente não somente de anunciar o Evangelho, porque é possível muitas pessoas estarem com seus corações completamente longe de Deus e falando o verdadeiro Evangelho. Mas o Senhor quer algo real de dentro para fora. E para que isso verdadeiramente aconteça, é necessário a gente entender e ceder e reconhecer que a gente precisa mudar. Porque existe um mundo em passos largos para o inferno. Um mundo em passos largos para o sofrimento eterno. E a gente está perdendo tempo com tantas coisas pequenas. E a gente perde tempo se ferindo. E a gente perde tempo com coisas que não vale a pena. E a gente só vai se esquecendo. E Satanás batendo palma, porque é isso que ele quer. Que a igreja se perca. Mas a própria palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas é necessário que a gente decida. O Senhor tem nos falado para se posicionar, para a gente verdadeiramente voltar para o que verdadeiramente importa. É necessário amar o Senhor, e um amor acompanhado de decisão. Esse amor só vem acompanhado de decisão. É escolha. E eu não consigo, Thaís. Assim, eu também não consigo. Eu falo todos os dias que eu não estou conseguindo. E é assim, essa intimidade. A gente falando que a gente não consegue, que não está dando, que está difícil. E Ele está ali. Ele continua ali nos ajudando, nos fortalecendo. Não podemos perder o foco, irmãos.
Não deixe Satanás utilizar as coisas ao seu redor para te fazer perder o foco. O maior problema dessa geração são as distrações. Grandes distrações. Quando a gente vê, já está longe demais. Talvez nem dê para voltar mais. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que, ei, volta para o que realmente importa. Ei, volta para o que realmente importa. Se lembre. Ou talvez você esteja ouvindo sobre esse amor racional pela primeira vez. E o Senhor tem te apresentado isso essa manhã porque Ele conta com a gente. Não porque nós somos incríveis demais, pelo contrário. Pelo contrário. Mas pela sua infinita graça e misericórdia. O Senhor tem nos chamado para viver de uma forma diferente. E isso é decisão. É necessário decidir isso todos os dias quando levantar. Mas é que vai valer a pena. Não podemos nos esquecer que vai valer a pena. E que existe algo maior do que os nossos olhos podem ver ou que a nossa mente imaginar. Não podemos nos esquecer do que verdadeiramente importa. E o reino dos céus é o que verdadeiramente importa. E o que Jesus fez na cruz é o que realmente importa. E é isso que a gente deve trazer aos nossos corações todos os dias. Todos os dias a mensagem da cruz precisa ser o suficiente. Porque é somente por meio dela que a gente vai conseguir compartilhar esse amor. E entender esse amor todos os dias. Somente refletindo e trazendo o que Jesus fez na cruz por nós. É necessário, irmãos. E isso só vem com decisão. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos para encerrar a mensagem dessa manhã. Não falei por 2 horas. Que a palavra do Senhor tenha sido muito clara a todos os que estão aqui, que os irmãos reflitam. Reflitam porque o Senhor tem nos chamado a nos lembrar e a guardar o que realmente importa, que é o Evangelho. E é somente refletindo todos os dias no Evangelho que a gente consegue amar o próximo, que a gente perdoa, que a gente para de odiar, que a gente começa a seguir de uma forma diferente, mais leve com o Senhor. É necessário guardar nos nossos corações o que Ele fez por nós. Porque Ele nos amou quando a gente tinha tudo para ser odiado. Ele nos amou. E foi misericordioso com cada um de nós. Que a gente não se esqueça. Não se permita esquecer. Esses dias eu estava no trabalho. E foi um jovem lá que esteve em um dos influxos com a gente. E aí eu tenho acompanhado, assim, aconteceu de eu encontrar várias vezes, durante vários dias, fazendo coisas que eu me surpreendia. E ele se surpreendia em me ver, porque no influxo eu estava trabalhando. Então, ele me via e eu via que ele estava espantado em me ver naquelas situações que ele estava fazendo e, de repente, eu aparecia do nada. E aí, chegou no dia, eu estava no caixa e ele chegou. E aí, ele veio de cabeça baixa, falou comigo, tudo bom, Thaís? Tudo. E aí, ele pegou, passou o cartão e na hora dele pegar o cartão, eu segurei o cartão. E ele parou assim, já, acredito que já imaginando que viria alguma coisa. E aí, eu virei e falei para ele não se esquecer do que Jesus fez por ele. E eu falei, não se permita esquecer de Jesus. E ele parou assim. A gente precisa voltar para o que realmente importa. A mensagem da cruz e o que Jesus fez por nós é totalmente suficiente. A gente precisa entender isso. E a gente precisa refletir nisso todos os dias. Porque se a gente muda o nosso foco, a gente perde o foco do que realmente importa. E o ponto é e sempre vai ser o que Deus fez ao enviar Jesus para morrer por nós naquela cruz. E é isso que a gente não pode esquecer nunca. Não se permitam, irmãos, esquecer. Não podemos esquecer. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor,
Mais uma vez, nós te agradecemos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo que o Senhor fez ao enviar seu próprio Filho Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e veio aqui, Senhor Deus, e habitou entre nós, e foi 100% homem, Senhor Deus, e 100% obediente, 100% fiel, 100% Deus, Senhor Deus, e não desistiu de nós, pelo contrário. Podia ter todos os poderes, podia reinar sobre tudo aqui nessa terra, mas escolheu ir até a cruz e levar sobre si todos os nossos pecados. Senhor Deus, que a gente não se esqueça, não deixe os nossos corações se esquecer disso. Nós te suplicamos e nós imploramos a Ti que o Senhor não deixe a gente esquecer disso, que o Senhor não deixe tudo que o Senhor fez por nós, Senhor Deus, se dissipar no meio das preocupações com as coisas desse mundo, no meio do trabalho, no meio da rotina, no meio da vida que a gente vai seguindo e dos problemas que aparecem. Não deixe, Senhor Deus, a gente se esquecer. Mas que o seu sacrifício, Jesus, e o seu perdão, e a sua graça, e o seu amor seja o ponto central de nossos corações e de nossas vidas todos os dias, porque nós sabemos que se nós colocarmos isso em primeiro lugar, Senhor Deus, nós conseguimos ter misericórdia dos nossos irmãos. Nós conseguimos amar os nossos irmãos, mesmo quando eles façam coisas que talvez nos entristeçam. Nós conseguimos não odiar alguém, mesmo quando essa pessoa, estando errada, acha que está certa. Nós conseguimos, Senhor Deus, porque nós temos ciência de que o Senhor nos amou, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, inimigos seus. Senhor, que pela sua graça e pela sua bondade, os nossos corações estejam alicerçados em Ti verdadeiramente. Que essa palavra crave nos nossos corações e que gere bons frutos, Senhor Deus. Que a rotina não venha tirá-la e substituir, Deus, esse pensamento. Senhor Deus, que as coisas que esse mundo tem pregado e ensinado não venha substituir o nosso pensamento. Senhor, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito esteja em nós e não nos deixe seguir da forma em que nós queremos, às vezes, e são contraditórias ao que o Senhor nos ensinou. Pai, que no nome de Jesus, a sua palavra fique nos nossos corações, porque nós precisamos e carecemos de Ti. E queremos, Senhor Deus, Te amar a cada dia mais. Queremos Te amar e Te amar e Te amar e Te amar até que talvez seja insuportável, Senhor Deus, para aqueles que estão tão submersos nas trevas, ó Deus, estar perto de nós, porque nós Te amamos muito e Te obedecemos muito, Senhor Deus. E nós sabemos que a luz, ela não lida com as trevas, Senhor Deus, mas nós não estamos aqui para agradar as pessoas, Senhor. Nós estamos aqui para Te obedecer, para ser fiel a Ti, Senhor Deus. E nós queremos isso verdadeiramente. Senhor, nos amadureça, Senhor Deus, na fé. Nos ajude, Senhor Deus, a crescer na fé, até que passemos do leite, Senhor Deus, para o alimento sólido a cada dia, Pai. No nome de Jesus, Senhor, receba o nosso clamor, receba a nossa oração. E que pela sua graça em sua infinita bondade seja feita a sua vontade, Pai. Amém e amém.